Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. E a palavra revelada dessa semana é Abacuque, capítulo 1, versículo 8, e Neemias, capítulo 2, versículo 6. Abacuque, capítulo 1, versículo 8 diz que os cavalos, o exército dos caldeus, eram tão rápidos como o leopardo, ferozes e rápidos como a águia. Ali descrevia os exércitos caldeus indo contra os povos judeus. Os judeus tinham desobedecido a Deus, então Deus permitiu que o exército caldeus fossem até os judeus para destruí-los. Em Neemias, capítulo 2, versículo 6 diz: o rei pergunta para Neemias até quando ele vai demorar para terminar a obra da qual Neemias pediu ao rei. Nesse capítulo diz quando Neemias ficou sabendo através do seu irmão que os povos que ficaram em Jerusalém, os povos que ficaram após o cativeiro, estavam em grande miséria e os muros e as portas de Jerusalém estavam destruídos e queimados. Neemias se preocupou, orou a Deus, jejuou. E quando o rei viu que o seu copeiro estava triste perante ele, perguntou a ele por que ele estava assim, e ele disse ao rei que era por conta da situação que Jerusalém se encontrava, e teve a ousadia de pedir a esse rei, Artaxerxes, para que ele pudesse reedificar aqueles muros. O que o Espírito Santo de Deus me motiva a dizer a você é que, por mais que você tenha caído em alguma desobediência a Deus, e o seu inimigo seja como a águia, feroz, rápida para atacar, a águia era representada como um instrumento de guerra. Era utilizado a águia para atacar os seus oponentes. Por mais que a águia seja capaz de destruir um oponente, o Espírito Santo de Deus diz que Ele está dando mais uma chance para você se reerguer, para você reedificar os seus muros. Para isso, é necessário que nós tenhamos as mesmas atitudes que Neemias teve. Neemias buscou agradar o coração do rei. Para que o rei pudesse se preocupar com Neemias, foi necessário que ele trabalhasse para o rei de uma maneira que ele tivesse afeição por Neemias. Assim também devemos ser a nós, a Deus. Devemos nos preocupar em obter cada vez mais o amor e a afeição de Deus por nós, através de nossas atitudes. Neemias, ele se preocupou com a situação, com o estado dos muros. Também a nós devemos nos preocupar com a nossa situação, o que está nos fazendo algum mal. Não somente a nós, mas também com outras pessoas que estão ao nosso redor. Devemos ser sensíveis. Neemias, ele se programou. Ele não foi reerguer os muros de qualquer maneira. Ele estudou a situação, ele falou para o rei o que era necessário e ele, além de tudo, ele teve muita coragem. Assim também devemos ser a nós. Neemias, ele levantou homens de Deus para poder ajudá-lo. Ele não foi para essa situação, para essa batalha, vamos dizer assim, porque era uma batalha. Era algo que seria difícil para ele, mas ele foi. Ele não foi sozinho, ele contou com pessoas cheias de Deus para poder ajudá-lo. E em determinada situação, Neemias, ele teve uma situação que ele precisava ter uma sabedoria muito grande. Quando os seus inimigos souberam que ele estava reedificando aqueles muros, eles tentaram enganá-los e dizendo a ele que queria ajudá-lo, mas na verdade era uma maneira de sabotar aquele serviço. Assim também devemos ser a nós. Devemos recusar qualquer investida do inimigo, qualquer conselho do inimigo. Neemias recusou aqueles conselhos daqueles opositores e ele conseguiu concluir a obra da qual ele estava disposto. Se nós tivermos fé em Deus e tivermos as mesmas atitudes que Neemias teve, nós conseguiremos reerguer os muros da quais necessitamos.
E por mais que a situação se pareça difícil, por mais que essa águia pareça feroz e rápida para nos atacar, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a reerguer. Jesus não está nos deixando sozinhos nessa batalha. Creia e tenha fé que Deus vai operar. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Até mais. Fiquem com Deus.